Meu querido amigo, minha querida amiga, esta noite quero começar fazendo uma pergunta que pode mudar toda a sua vida. Quantas pessoas você ainda não perdoou? Não responda rapidamente, não diga ninguém, apenas porque acha que deveria ter superado tudo. Feche os olhos por um momento e permita que os rostos apareçam na sua mente. Os rostos daqueles que lhe feriram, que lhe traíram, que lhe abandonaram, que disseram palavras cortantes que ainda ecoam nos corredores silenciosos da sua memória. Quantas pessoas? Um pai que nunca demonstrou amor? Uma mãe que sempre criticou? Um cônjuge que quebrou os votos sagrados? Um amigo que revelou seus segredos? Um parceiro de negócios que lhe enganou? Um irmão que lhe traiu? Um filho que lhe decepcionou? Os rostos estão aparecendo agora, não estão? E com cada rosto vem uma onda de emoção. Talvez seja raiva, talvez seja tristeza, talvez seja aquele aperto no peito que você aprendeu a ignorar, mas que nunca desapareceu completamente. Eu passei décadas estudando a mente humana, desvendando seus mistérios, compreendendo suas leis. E posso lhe dizer com absoluta certeza, se você está carregando ressentimento contra alguém, mesmo que seja apenas uma pessoa, você está vivendo em uma prisão. Uma prisão sem paredes físicas, mas tão real quanto qualquer cela de concreto e aço. E o mais trágico? Você mesmo construiu essa prisão, pedra por pedra, pensamento por pensamento, memória amarga por memória amarga. Deixe-me ser muito direto com você. O ressentimento que você carrega não está punindo a pessoa que lhe feriu. Está punindo você. É como se você bebesse veneno todos os dias esperando que a outra pessoa adoecesse. Mas quem está adoecendo? Quem está sofrendo? Quem está perdendo a saúde, a paz, a alegria? Você. Sempre você. Agora, talvez você esteja pensando, mas Joseph, você não entende o que me fizeram. Você não sabe o quão profunda foi a ferida. Como posso simplesmente perdoar e esquecer? E você está certo. Eu não sei exatamente o que lhe aconteceu. Não conheço os detalhes específicos da sua dor, mas sei algo muito mais importante. Conheço a lei que governa a mente subconsciente, e essa lei não faz exceções. Ela não diz, bem, neste caso particular, porque a ofensa foi muito grave, você tem permissão para guardar ressentimento sem consequências. Não. A lei é absoluta. E a lei diz isto. Tudo o que você imprime no seu subconsciente será expresso na sua vida exterior. Se você imprime ressentimento, você colhe doença, conflito e miséria. Se você imprime perdão, você colhe saúde, paz e liberdade. É uma escolha. Sempre foi uma escolha. E esta noite você tem a oportunidade de fazer uma escolha diferente. Mas antes de falarmos sobre como perdoar usando o poder do subconsciente, preciso que você compreenda algo fundamental. Por que o ressentimento é tão destrutivo? Porque ele envenena não apenas sua mente, mas também seu corpo. Porque pessoas que guardam mágoas profundas invariavelmente adoecem, enquanto aquelas que aprendem a perdoar frequentemente experimentam curas milagrosas. Vamos começar pelo princípio básico. Sua mente subconsciente é como um solo fértil. Ela não julga as sementes que você planta nela. Ela simplesmente as faz crescer. Se você planta sementes de amor, gratidão e perdão, ela produz flores de saúde, harmonia e prosperidade. Se você planta sementes de ressentimento, amargura e vingança, ela produz espinhos de doença, conflito e sofrimento. O subconsciente é absolutamente imparcial. Ele não tem favoritos, não faz exceções, apenas reproduz fielmente aquilo que você imprime nele através dos seus pensamentos dominantes e emoções persistentes. Agora, quando você foi ferido por alguém, naturalmente você sentiu dor. Isso é humano, isso é normal.
A dor emocional é tão real quanto a dor física. E no momento da ofensa, é natural sentir raiva, tristeza, choque. Mas aqui está onde o problema começa. Em vez de permitir que essas emoções passem naturalmente, como ondas que sobem e descem, você as segura, você as alimenta, você as repete mentalmente. Todas as noites, antes de dormir, você repassa a cena. Você relembra as palavras cruéis. Você revive a traição. Você imagina o que deveria ter dito, o que deveria ter feito. Você fantasia sobre vingança, sobre justiça, sobre o dia em que aquela pessoa finalmente pagará pelo que fez. E cada vez que você faz isso, está reimprimindo a ferida no seu subconsciente, está plantando mais sementes venenosas, está fortalecendo as raízes da amargura. O subconsciente não sabe que você está apenas lembrando. Para ele, está acontecendo agora. Então, ele libera os mesmos hormônios do estresse, as mesmas substâncias químicas da inflamação, a mesma resposta de alerta que liberou no momento original da ofensa. Seu coração acelera. Sua respiração fica superficial, seus músculos ficam tensos, seu sistema digestivo é perturbado, seu sistema imunológico é suprimido, e isso acontece não uma vez, mas centenas, talvez milhares de vezes, conforme você continua revivendo aquela memória tóxica. O resultado? Seu corpo começa a quebrar sob o peso constante do estresse emocional não liberado. Primeiro, talvez seja apenas fadiga. Você acorda cansado mesmo depois de dormir. Sua energia está baixa, sua vitalidade está esgotada. Depois vêm as dores. Dores de cabeça que não respondem aos remédios. Dores nas costas sem causa física aparente. Dores nas articulações que os médicos atribuem à idade, mas que você sabe que começaram depois daquela traição. Então surgem as doenças mais sérias. Úlceras perfurando seu estômago porque a raiva está literalmente corroendo você por dentro. Hipertensão pressionando suas artérias porque a tensão emocional se manifestou como tensão física. Artrite deformando suas articulações porque a rigidez emocional se cristalizou em rigidez corporal. E você vai de médico em médico procurando cura. Toma remédios, faz cirurgias, experimenta terapias alternativas, mas nada funciona permanentemente, porque você está tratando o sintoma, não a causa raiz. A causa raiz é o ressentimento que você nutre, o veneno emocional que você se recusa a liberar. Agora, deixe-me ser ainda mais específico sobre como o ressentimento opera no nível subconsciente. Quando você nutre ressentimento contra alguém, você cria o que eu chamo de ligação tóxica com aquela pessoa. É como se houvesse um cordão invisível conectando você a ela, através do qual o veneno flui constantemente. Você pode pensar que está mantendo distância. Pode não ter falado com aquela pessoa há anos. Pode ter se mudado para outra cidade, outro país. Mas enquanto o ressentimento permanecer, você está energeticamente ligado a ela. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você tenta não pensar naquela pessoa, mais você pensa nela. Quanto mais você tenta esquecê-la, mais sua memória persiste. Porque a emoção negativa age como um ímã, puxando repetidamente sua atenção de volta para a ferida não curada. É como ter uma farpa enterrada no dedo. Você pode tentar ignorá-la, mas cada movimento a pressiona, causando dor. E assim, você está constantemente ciente dela, constantemente incomodado por ela, até que finalmente você para e a remove. O perdão é a remoção dessa farpa. É o ato de cortar o cordão tóxico. É a decisão consciente de dissolver a ligação que está drenando sua força vital. Mas, e aqui está onde muitas pessoas ficam confusas, o perdão não é sobre a outra pessoa, não é sobre dizer que o que ela fez foi certo, não é sobre justificar a ofensa, não é sobre reconciliação forçada ou abraços falsos. O perdão é sobre você.
É sobre sua liberdade, é sobre sua saúde, é sobre sua paz interior. Quando você perdoa, não está fazendo um favor para quem lhe feriu, está se libertando de uma prisão que você mesmo construiu. Pense nisso desta maneira. Imagine que alguém lhe deu um soco há 5 anos atrás. O soco doeu terrivelmente naquele momento, mas o soco acabou em segundos. A dor física passou em dias ou semanas. Mas se você guardou ressentimento por aquele soco, você está essencialmente dando aquele soco em si mesmo repetidamente, todos os dias, durante 5 anos inteiros. A pessoa que lhe socou já esqueceu, já seguiu em frente, mas você continua se machucando com a memória. Isso é racional? Isso é sábio? Isso está servindo ao seu bem maior? Claro que não. Mas o ressentimento não é racional. É emocional. E emoções não respondem à lógica. Elas respondem ao poder do subconsciente quando você aprende a usá-lo corretamente. E é exatamente isso que vou ensinar a você nas próximas palavras que compartilharei. Como usar o poder miraculoso do seu subconsciente para dissolver até mesmo os ressentimentos mais profundos, curar até mesmo as feridas mais antigas e libertar-se completamente das correntes invisíveis que têm mantido você prisioneiro. Mas antes de chegarmos à técnica específica, quero que você compreenda algo sobre a natureza do perdão verdadeiro. Existe perdão superficial e perdão profundo. Perdão superficial é quando você diz as palavras com os lábios, mas o coração ainda está endurecido. É quando você tenta convencer a si mesmo que perdoou, mas ainda sente aquele aperto no peito quando vê aquela pessoa ou ouve seu nome. Perdão profundo é quando algo fundamental mudou dentro de você. Quando você pode pensar naquela pessoa ou situação sem sentir dor, sem sentir raiva, sem sentir necessidade de vingança ou justiça. Quando você genuinamente deseja bem àquela pessoa e pode seguir sua vida completamente livre da sombra daquela experiência passada. Como você alcança perdão profundo? Não através de força de vontade, não através de tentar convencer sua mente consciente, mas através de imprimir uma nova impressão no seu subconsciente, uma impressão tão poderosa que dissolve a impressão antiga de ressentimento. E esta é a chave que vou entregar a você esta noite. Mas primeiro, preciso fazer outra pergunta crucial. Você está pronto para se libertar? Sei que essa pode parecer uma pergunta estranha. Afinal, quem escolheria permanecer prisioneiro? Quem escolheria continuar sofrendo? Mas a verdade é que muitas pessoas têm um investimento emocional no seu ressentimento. Elas se tornaram tão identificadas com sua ferida que se tornaram sua identidade. Elas são a pessoa que foi traída, ou a pessoa que foi abandonada, ou a pessoa que foi injustiçada. E existe uma estranha segurança nisso, porque enquanto você é a vítima, você não precisa assumir responsabilidade pela sua vida. Você tem uma desculpa pronta para por que as coisas não estão funcionando. Você tem alguém para culpar por sua infelicidade. Perdoar significa abandonar essa identidade de vítima. Significa assumir total responsabilidade pelo seu estado interno, independentemente do que aconteceu externamente. Significa reconhecer que, embora você não possa controlar o que os outros fazem, você tem controle total sobre como você responde. Isso é libertador, mas também assustador, porque significa que não há mais desculpas, não há mais alguém para culpar. Você se torna completamente responsável pela qualidade da sua experiência de vida. Então eu pergunto novamente: você está verdadeiramente pronto para se libertar? Você está disposto a abandonar o papel de vítima e assumir o papel de criador da sua própria realidade? Você está preparado para cortar as correntes, mesmo que elas tenham se tornado estranhamente confortáveis? Se sua resposta é sim, um sim genuíno, profundo,
vindo do fundo do seu ser, então você está pronto para a jornada de transformação que estamos prestes a empreender juntos. E eu prometo a você isto: se você seguir o método que vou ensinar, se você aplicá-lo fielmente, com sentimento sincero e repetição consistente, você experimentará uma das transformações mais profundas da sua vida. Você descobrirá que o perdão não é apenas possível, mas inevitável quando você alinha sua mente consciente com o poder infinito do seu subconsciente. Você descobrirá que as feridas que pareciam impossíveis de curar podem ser dissolvidas completamente. Você descobrirá que a paz que você buscou externamente estava sempre disponível internamente, esperando apenas que você a reivindicasse. E você descobrirá que o perdão é o maior presente que você pode dar a si mesmo, não porque a outra pessoa merece, mas porque você merece ser livre. Esta é a promessa. Esta é a possibilidade. Esta é a porta que estou abrindo para você esta noite. Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo através dela. Está pronto? Então vamos começar. Agora que você deu o primeiro passo, que reconheceu que está pronto para se libertar, preciso compartilhar algo com você que mudará fundamentalmente a maneira como você entende o perdão e o ressentimento. Durante todos esses anos, trabalhando com pessoas de todas as origens, classes sociais, nacionalidades e crenças religiosas, observei um padrão que se repete com precisão matemática. E esse padrão é este: pessoas que guardam ressentimento inevitavelmente sofrem mais do que aqueles contra quem guardam ressentimento. Não é uma teoria, não é uma opinião, é uma observação baseada em milhares de casos reais. A pessoa que você não perdoou pode estar vivendo uma vida maravilhosa, pode ter prosperado, pode ser feliz, pode nem sequer lembrar do incidente que ainda consome seus pensamentos. Enquanto isso, você está preso, amarrado, sofrendo, revivendo aquela dor repetidamente como se fosse sua ocupação de tempo integral. Deixe-me contar o que aconteceu com um homem que conheci em uma de minhas palestras anos atrás. Vou chamá-lo de Robert. Ele tinha cerca de 55 anos, mas seu rosto estava marcado por rugas profundas que o faziam parecer ter 70. Seus olhos tinham aquela qualidade vítrea de alguém que parou de esperar que coisas boas acontecessem. Robert me procurou após a palestra e disse: Dr. Murphy, preciso de ajuda. Tenho úlceras severas, minha pressão está descontrolada, durmo apenas algumas horas por noite e sinto como se estivesse envelhecendo 10 anos a cada ano que passa. Conte-me sobre sua vida, eu disse simplesmente. E então a história saiu, derramando-se dele como água de uma represa quebrada. 15 anos antes, seu sócio comercial havia desviado fundos significativos de sua empresa conjunta e desaparecido para outro país. Robert perdeu quase tudo. Teve que declarar falência, perdeu sua casa. Sua esposa o deixou, incapaz de lidar com o estresse financeiro. Ele ficou com dívidas enormes e um futuro que parecia sombrio. Todos os dias, Robert me disse com uma intensidade que era quase assustadora. Todos os dias eu penso naquele homem. Eu o imagino vivendo bem com o meu dinheiro. Eu fantasio sobre encontrá-lo e fazer com que pague pelo que fez. Eu acordo de manhã com raiva. Vou dormir à noite com raiva. 15 anos, Dr. Murphy. 15 anos e não consigo deixar isso ir. Olhei para Robert e vi um homem que havia se tornado prisioneiro voluntário de sua própria amargura. E fiz a ele uma pergunta simples, mas profunda. Robert, diga-me, quem está sofrendo mais, você ou seu ex-sócio? Ele parou, piscou, e pela primeira vez pareceu realmente considerar essa pergunta. Eu, ele finalmente admitiu, sua voz quebrando. Eu estou sofrendo. Ele provavelmente nem pensa em mim, mas eu penso nele constantemente.
Eu me envenenei com meu próprio ódio. Exatamente, eu disse. E enquanto você continuar fazendo isso, ele ainda está roubando de você. Não seu dinheiro desta vez, mas algo muito mais precioso. Sua saúde, sua paz, sua vida. Essa conversa marcou o início da transformação de Robert. Mas não aconteceu imediatamente. Levou tempo, levou prática, levou aplicação consistente dos princípios que estou prestes a compartilhar com você. Mas a transformação aconteceu. E foi profunda. Agora, quero que você entenda algo crucial sobre o que aconteceu com Robert e o que está acontecendo com você se você está guardando ressentimento. O ressentimento cria um ciclo vicioso que se auto-perpetua. Funciona assim. Você foi ferido. Aquela ferida criou uma impressão emocional no seu subconsciente. Essa impressão age como um ímã, atraindo repetidamente sua atenção de volta para a experiência dolorosa. Cada vez que você pensa nela, você sente a dor novamente. E cada vez que sente a dor, você fortalece a impressão no subconsciente, que então atrai sua atenção de volta ainda mais fortemente. E o ciclo continua, ficando mais forte com cada repetição. É como um disco arranhado que fica preso tocando o mesmo trecho repetidamente. Exceto que este disco está tocando a pior música da sua vida e você é forçado a ouvi-la constantemente. E aqui está o que torna isso ainda mais insidioso. Enquanto esse ciclo continua, ele não apenas afeta sua mente, ele afeta seu corpo também. Deixe-me explicar como isso funciona no nível fisiológico, porque é importante que você compreenda que o ressentimento não é apenas estar chateado. É um processo bioquímico real com consequências físicas reais. Quando você pensa em alguém que lhe feriu, quando você revive aquela experiência dolorosa, seu corpo não sabe que isso está acontecendo apenas na sua memória. Para seu sistema nervoso, está acontecendo agora. Então, ele ativa sua resposta de estresse. Seu hipotálamo sinaliza suas glândulas suprarrenais para liberar hormônios do estresse, cortisol e adrenalina. Seu coração acelera. Sua pressão arterial aumenta. Seu sistema digestivo desacelera. Seu sistema imunológico é suprimido. Inflamação aumenta por todo o seu corpo. Isso tudo faz sentido se você está enfrentando uma ameaça real imediata. É a resposta de luta ou fuga que evoluiu para mantê-lo vivo em situações perigosas. Mas quando você está simplesmente sentado em sua sala, pensando em algo que aconteceu 5 ou 10 ou 20 anos atrás, essa resposta de estresse é completamente inadequada e incrivelmente destrutiva. E você faz isso não uma vez, mas dezenas ou centenas de vezes, todos os dias, mês após mês, ano após ano. O resultado? Seu corpo começa a quebrar sob o peso constante dessa reação de estresse crônico. O cortisol elevado constantemente corrói seu sistema imunológico, tornando você vulnerável a doenças. Ele interfere com o sono, levando à fadiga crônica. Ele promove o armazenamento de gordura, especialmente ao redor da cintura. Ele prejudica a memória e a função cognitiva. A pressão arterial cronicamente elevada danifica seus vasos sanguíneos, aumentando seu risco de ataque cardíaco e derrame. Ela força seu coração a trabalhar mais do que deveria, eventualmente levando à insuficiência cardíaca. A supressão do sistema digestivo leva a problemas como síndrome do intestino irritável, úlceras, refluxo ácido. A comida não é digerida adequadamente. Nutrientes não são absorvidos eficientemente. A inflamação crônica está ligada a praticamente todas as doenças degenerativas que conhecemos: artrite, diabetes, câncer, Alzheimer, doenças autoimunes. Agora você pode estar pensando, mas Joseph, isso é apenas estresse. Todos têm estresse. Como o ressentimento é diferente?
A diferença é esta: o estresse normal vem e vai. Você enfrenta um desafio, sua resposta de estresse é ativada. Você lida com o desafio, a resposta desliga, seu corpo retorna ao equilíbrio. Mas o ressentimento cria estresse, que nunca desliga. Porque a ameaça nunca termina. Porque você a mantém viva na sua mente. Você se torna o guardião da sua própria prisão, fazendo questão de que as portas permaneçam trancadas. E aqui está algo ainda mais profundo que você precisa entender. O ressentimento não afeta apenas você fisicamente. Ele afeta toda a qualidade da sua experiência de vida. Quando você está preso em ressentimento, você está essencialmente dizendo ao universo: eu escolho viver no passado. Eu escolho definir minha identidade pela minha dor. Eu escolho ser uma vítima. E o universo, através da lei da atração que opera através do seu subconsciente, responde a essa escolha. Ele lhe dá mais experiências que confirmam essa identidade de vítima. Ele atrai situações e pessoas que reforçam sua crença de que o mundo é injusto, de que as pessoas são cruéis, de que você não pode confiar. Você começa a ver traição em todos os lugares. Você interpreta ações neutras como ofensas pessoais. Você se torna hipersensível, defensivo, isolado. Seus relacionamentos sofrem porque você está sempre esperando ser ferido novamente. E então, você aponta para esses relacionamentos fracassados, essas experiências negativas e diz: viu? Eu estava certo. As pessoas não prestam. O mundo é cruel. Sem perceber que você mesmo criou essas experiências através da impressão dominante no seu subconsciente. É um círculo vicioso que se alimenta de si mesmo, ficando mais forte e mais destrutivo a cada rotação. E a única maneira de quebrar esse círculo é através do perdão consciente e deliberado, usando o poder do subconsciente. Agora, antes de irmos mais fundo, preciso abordar uma objeção que muitas pessoas têm quando falo sobre perdão. Elas dizem: mas se eu perdoar, não estou deixando a pessoa escapar? Não estou dizendo que o que ela fez foi aceitável? Esta é uma compreensão completamente equivocada do que é o perdão. Perdoar não significa aprovar, não significa esquecer, não significa confiar novamente, não significa necessariamente reconciliar-se. Perdoar significa simplesmente isto: você escolhe liberar a carga emocional negativa que está carregando. Você escolhe cortar o cordão tóxico que liga você a essa pessoa e aquele evento. Você escolhe parar de se envenenar. Você pode perdoar alguém e ainda ter limites saudáveis. Você pode perdoar e ainda reconhecer que o que aconteceu foi errado. Você pode perdoar e ainda tomar medidas legais apropriadas se necessário. O que muda não são os fatos externos. O que muda é seu estado interno. Você passa de prisioneiro para livre, de vítima para sobrevivente, para alguém que prosperou apesar da adversidade. E essa mudança interna, quando genuinamente alcançada, frequentemente resulta em mudanças externas miraculosas também. Deixe-me compartilhar outro exemplo. Uma mulher me procurou anos atrás com artrite reumatoide severa. Suas articulações estavam inflamadas e dolorosas. Ela mal conseguia usar as mãos. Os médicos disseram que era uma doença autoimune, que seu próprio sistema imunológico estava atacando suas articulações e que era incurável. Enquanto conversávamos, descobri que ela havia sido abusada por seu pai na infância. Ela nunca havia falado sobre isso, nunca havia processado. Apenas enterrou profundamente e tentou seguir em frente. Mas o corpo mantém a pontuação. O subconsciente nunca esquece. E agora, décadas depois, seu corpo estava literalmente se atacando. Como se o ódio que ela sentia por seu pai, o ódio que ela nunca expressou, nunca liberou, tivesse se voltado para dentro. Eu disse a ela: seu corpo está manifestando externamente o que você está sentindo internamente.
você está atacando a si mesma da mesma forma que ele a atacou, e isso continuará até que você libere isso através do perdão genuíno. Ela ficou chocada, depois furiosa. Perdoar aquele monstro? Nunca! Ele não merece perdão. Você está absolutamente certa, eu disse calmamente. Ele não merece. Mas você merece ser livre. E enquanto você se recusar a perdoar, você permanece acorrentada a ele. Ele ainda está controlando sua vida décadas depois. Essa percepção foi devastadora para ela, mas também foi libertadora, porque ela finalmente entendeu que o perdão não era sobre ele, era sobre ela. E quando ela finalmente começou o trabalho de perdoar, não com palavras vazias, mas com a técnica profunda do subconsciente que ensinarei a você, algo notável aconteceu. Sua artrite começou a melhorar. Lentamente no início, depois mais dramaticamente. Dentro de 6 meses, ela havia recuperado a maior parte da função de suas mãos. Seus níveis de inflamação caíram drasticamente. Seus médicos estavam perplexos, chamando de remissão espontânea. Mas não foi espontâneo. Foi o resultado direto de dissolver a impressão tóxica no subconsciente que estava manifestando como doença no corpo. Esta é a lei. E a lei funciona para todos que a aplicam corretamente. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, mas minha situação é diferente. O que me aconteceu foi pior. A traição foi mais profunda. A ferida é muito grande para ser curada. E eu entendo por que você sente assim. A dor é real. O trauma é real. Eu não estou minimizando o que você passou. Mas eu estou dizendo que não importa quão profunda seja a ferida, ela pode ser curada. Não importa quão antigo seja o ressentimento, ele pode ser dissolvido. Não através de esforço da mente consciente, mas através do poder infinito do subconsciente quando você aprende a direcioná-lo corretamente. Porque veja, seu subconsciente não conhece limitações. Ele não diz, bem, essa ferida é velha demais, ou essa traição foi grave demais. Ele simplesmente responde às impressões que você conscientemente escolhe imprimir nele. Se você continua imprimindo a ferida, o ressentimento, a vitimização, ele continuará produzindo experiências que correspondem a essas impressões. Mas se você começa a imprimir perdão, liberação, paz, ele começará a dissolver as impressões antigas e produzir experiências que correspondem às novas impressões. É uma lei, tão confiável quanto a lei da gravidade. E funciona independentemente de você acreditar nela ou não. A única questão é, você está disposto a aplicá-la? Está disposto a fazer o trabalho? Porque não vou mentir para você. Requer esforço, requer consistência, requer repetição diária, até que a nova impressão substitua completamente a antiga. Mas posso prometer a você isto: o esforço vale infinitamente a pena. Porque o que você ganha é nada menos que sua vida de volta, sua saúde de volta, sua paz de volta, sua liberdade de volta. E tudo isso está disponível para você, não em algum futuro distante, não quando a outra pessoa finalmente pagar pelo que fez, não quando a justiça for feita, agora, esta noite. Através do poder miraculoso do perdão consciente, trabalhando através do seu subconsciente. Está pronto para aprender como? Agora chegamos ao coração do ensinamento. As leis fundamentais que governam não apenas o perdão, mas toda a experiência humana. Se você compreender estas leis profundamente, verdadeiramente, não apenas intelectualmente, mas visceralmente, sua vida nunca mais será a mesma. A primeira lei que você precisa entender é esta. Sua mente subconsciente é o solo criativo no qual as sementes da experiência são plantadas. Esta não é uma metáfora poética. É uma descrição literal de como a realidade é criada.
Seu subconsciente é o mecanismo através do qual seus pensamentos dominantes, suas emoções habituais, suas crenças profundas se tornam as circunstâncias da sua vida. Pense nisso como uma lei tão precisa quanto a lei da gravidade. Se você soltar uma pedra, ela cai. Não às vezes, não apenas quando você acredita que vai cair, sempre, porque essa é a lei. Da mesma forma, o que você imprime no seu subconsciente deve ser expresso na sua vida. Sempre. Inevitavelmente. Matematicamente. Se você imprime pensamentos de saúde, o subconsciente expressa saúde. Se você imprime pensamentos de prosperidade, ele expressa prosperidade. Se você imprime pensamentos de amor, ele expressa amor. E se você imprime pensamentos de ressentimento, mágoa e vingança, ele expressa doença, conflito e sofrimento. O subconsciente não julga. Ele não diz, bem, você tem uma boa razão para estar ressentido, então vou fazer uma exceção. Ele simplesmente aceita o que você lhe dá e reproduz fielmente. É como um jardim. Se você planta tomates, colhe tomates. Se planta ervas daninhas venenosas, colhe ervas daninhas venenosas. O solo não faz julgamentos morais sobre as sementes. Simplesmente faz crescer o que é plantado nele. Agora, aqui está onde a maioria das pessoas fica confusa. Elas dizem, mas Joseph, eu não quero estar doente, eu não quero sofrer, por que meu subconsciente criaria essas coisas se eu não as quero? A resposta é simples, mas profunda. Seu subconsciente não responde ao que você quer conscientemente. Ele responde ao que você imprime nele, através da repetição constante de pensamentos e sentimentos. Você pode dizer conscientemente, eu quero ser saudável. Mas se você passa horas todos os dias pensando em alguém que lhe feriu, sentindo raiva, remoendo vingança, você está imprimindo doença no seu subconsciente. E o subconsciente, servo obediente que é, produzirá doença. Não porque ele quer que você sofra, mas porque essa é a impressão que você está dando a ele. E ele só pode trabalhar com o que você lhe dá. Isto nos leva à segunda lei fundamental. O subconsciente não distingue entre pensamentos sobre si mesmo e pensamentos sobre os outros. Esta é uma das verdades mais importantes que você pode aprender. Quando você pensa pensamentos negativos sobre outra pessoa, quando você deseja o mal para alguém, quando você nutre ressentimento contra alguém, seu subconsciente registra esses pensamentos como se fossem sobre você mesmo. Por quê? Porque você é o único que está experienciando esses pensamentos. Você é o único que está sentindo essas emoções. A outra pessoa não está sentindo nada. Então, para seu subconsciente, esses pensamentos negativos são sobre você. É como se você estivesse falando para um espelho. Você pode apontar para a imagem no espelho e dizer coisas horríveis sobre ela. Mas quem você está realmente criticando? Você mesmo, porque a imagem é apenas um reflexo. Da mesma forma, quando você pensa pensamentos venenosos sobre outra pessoa, você está envenenando a si mesmo. Quando você deseja doença para alguém, você está plantando sementes de doença no seu próprio jardim subconsciente. A outra pessoa não é afetada pelos seus pensamentos, mas você é, profundamente, inevitavelmente. Agora, algumas pessoas ouvem isso e ficam desconfortáveis. Elas dizem, então você está dizendo que eu não posso nem ficar bravo, que tenho que ser um capacho e deixar as pessoas me pisotearem? Não, absolutamente não. Estou dizendo algo muito diferente. É perfeitamente natural sentir raiva quando você é ferido. É uma emoção humana legítima. O problema não é sentir raiva. O problema é nutrir raiva, cultivar raiva, tornar-se identificado com raiva. Pense nisso como a diferença entre uma tempestade e uma inundação. Uma tempestade vem, despeja chuva e passa. É intensa, mas temporária. Depois a tempestade passa e o céu limpa.
Uma inundação acontece quando a água não tem para onde escoar. Ela se acumula, fica estagnada, cria condições para doenças, destrói tudo em seu caminho. Raiva saudável é como uma tempestade. Você sente intensamente no momento, talvez expresse adequadamente estabelecendo limites ou confrontando o comportamento inaceitável, e então a emoção passa. Você não se prende a ela. Ressentimento é como uma inundação. Você se recusa a deixar a emoção fluir. Você a segura, a repressa, a revisita constantemente. E ela se torna tóxica, estagnada, destrutiva. A terceira lei que você precisa entender é esta. O que você mantém em consciência habitual se manifesta na experiência externa. Esta é outra forma de dizer a mesma verdade fundamental. O que você pensa consistentemente, o que você sente repetidamente, torna-se a realidade da sua vida. Se você mantém pensamentos de ressentimento em consciência habitual, se a primeira coisa que você pensa ao acordar é sobre quem lhe feriu, se você passa o dia remoendo a injustiça, se você vai dormir fantasiando sobre vingança, então o ressentimento se torna a força dominante, moldando sua experiência. E o ressentimento atrai mais experiências para se ressentir. Porque a lei da atração opera através do subconsciente. E o subconsciente atrai situações, pessoas e circunstâncias que correspondem à impressão dominante que você mantém nele. É como sintonizar um rádio. Se você está sintonizado na frequência do ressentimento, você receberá mais transmissões de ressentimento. Você encontrará pessoas que o traem. Você experienciará injustiças. Você se sentirá vitimizado. Não porque o universo está contra você, mas porque você está literalmente sintonizado naquela frequência. Quando você muda a sintonia, quando você substitui o ressentimento pelo perdão em sua consciência habitual, você começa a receber transmissões diferentes. Você atrai pessoas confiáveis. Você experiencia tratamento justo. Você se sente empoderado em vez de vitimizado. A frequência mudou. E então a experiência muda. Agora, a quarta lei fundamental. O perdão é uma necessidade psicológica e espiritual, não um luxo moral. Muitas pessoas pensam no perdão como algo que você faz se for uma pessoa particularmente santa ou espiritualmente avançada. Como se fosse uma virtude opcional para aqueles que querem ser excepcionalmente bons. Mas não é. O perdão é uma necessidade absoluta para a saúde mental, emocional e física. É tão necessário quanto comida, água e ar. Por quê? Porque carregar ressentimento é como carregar veneno no seu corpo. Eventualmente, ele matará você. Talvez não literalmente, mas matará sua alegria, sua paz, sua saúde, sua capacidade de amar e ser amado. Você não tem a opção de não perdoar se quer viver uma vida saudável e feliz. Você pode escolher quando perdoar, você pode escolher como perdoar, mas você não pode escolher se perdoar. Não se você quer prosperar em vez de apenas sobreviver. O perdão não é sobre ser bom, é sobre ser livre. É sobre autopreservação no sentido mais profundo. A quinta lei. O perdão é um processo subconsciente, não um ato consciente de vontade. Esta é talvez a verdade mais mal compreendida sobre o perdão. As pessoas tentam perdoar através da força de vontade. Elas dizem as palavras, eu perdoo você. Elas tentam convencer sua mente consciente de que perdoaram. Mas as palavras vazias não mudam nada. A força de vontade consciente não pode dissolver uma impressão subconsciente profunda. É como tentar apagar tinta permanente com um pano seco. Não funciona. O perdão verdadeiro acontece quando você imprime uma nova impressão no subconsciente que dissolve e substitui a impressão antiga de ressentimento. E isso é feito não através de esforço consciente,
mas através de técnicas específicas que trabalham com o subconsciente da maneira que ele foi projetado para funcionar. É como a diferença entre tentar levantar um objeto pesado através de força bruta versus usar uma alavanca. A força bruta pode não ser suficiente, não importa o quanto você se esforce, mas com a alavanca certa e o ponto de apoio certo, até um objeto enorme pode ser movido com facilidade. O subconsciente é sua alavanca. Quando você aprende a usá-lo corretamente, o perdão que parecia impossível torna-se não apenas possível, mas inevitável. A sexta lei. O tempo sozinho não cura feridas emocionais. As pessoas dizem, o tempo cura todas as feridas. Isso não é verdade. O tempo sozinho não cura nada. O que cura feridas emocionais é o que você faz com o tempo. Se você usa o tempo para continuar remoendo, revivendo, fortalecendo a impressão negativa, então mesmo 50 anos não trarão cura. A ferida estará tão fresca no 50º ano quanto estava no primeiro dia. Mas se você usa o tempo para aplicar consistentemente os princípios de cura através do subconsciente, então a cura pode acontecer rapidamente. Às vezes em semanas ou meses, mesmo para feridas que duraram décadas. O tempo é neutro, é um recipiente. O que você coloca nesse recipiente determina o resultado. A sétima lei. O perdão não requer a participação ou mudança da outra pessoa. Muitas pessoas pensam que não podem perdoar até que a outra pessoa peça desculpas, ou admita que estava errada, ou mude seu comportamento. Elas estão esperando que a outra pessoa faça algo primeiro, mas isso as mantém presas. Porque você não pode controlar outra pessoa. Você não pode fazer alguém pedir desculpas sinceramente. Você não pode forçar alguém a reconhecer o dano que causou. Se seu perdão depende de outra pessoa, então você deu a essa pessoa controle total sobre sua liberdade. Você se tornou um prisioneiro permanente, porque elas podem nunca fazer o que você está esperando. O perdão verdadeiro é unilateral. É algo que você faz internamente, independentemente do que a outra pessoa faz ou não faz. É sobre liberar a carga emocional que você está carregando, não sobre mudar a outra pessoa. Na verdade, frequentemente a outra pessoa nem sabe que você as perdoou. Elas podem estar em outro país ou até falecidas. Não importa. O perdão acontece dentro de você, no santuário do seu próprio subconsciente. A oitava lei. O perdão é instantâneo no momento da impressão, mas pode requerer repetição para se tornar permanente. Quando você imprime uma nova impressão de perdão no seu subconsciente, usando as técnicas corretas, o perdão acontece instantaneamente naquele momento. O subconsciente aceita a nova impressão imediatamente. Mas, se a impressão antiga de ressentimento foi fortalecida através de anos de repetição, ela pode ressurgir. É como uma erva daninha com raízes profundas. Você pode cortar a parte visível, mas se as raízes ainda estão lá, ela crescerá de volta. Então você precisa repetir a impressão do perdão consistentemente até que as raízes antigas sejam completamente dissolvidas e a nova impressão esteja firmemente estabelecida. Isso não é falha. É simplesmente como o subconsciente funciona. A repetição é a mãe da habilidade e também a mãe da transformação subconsciente. A nona lei. O perdão libera a energia criativa que estava presa na manutenção do ressentimento. Manter. Ressentimento requer energia tremenda. Você pode não perceber, mas uma porção significativa da sua energia mental e emocional está sendo usada para manter viva essa mágoa, para proteger essa ferida, para alimentar essa raiva. É como ter um programa rodando constantemente em segundo plano no seu computador, drenando bateria e velocidade de processamento. Você nem sempre está ciente disso, mas está afetando a performance geral do sistema. Quando você perdoa verdadeiramente, toda aquela energia é liberada.
De repente, você tem acesso a reservas de criatividade, vitalidade e clareza mental que estavam indisponíveis antes. As pessoas frequentemente relatam que, após perdoar profundamente, sentem como se uma névoa tivesse se levantado. Pensam mais claramente, têm mais energia, sentem-se mais vivos. Isso não é imaginação. É o resultado direto de liberar a energia que estava aprisionada no ressentimento. A 10ª lei, e talvez a mais poderosa: quando você perdoa verdadeiramente, você se torna invulnerável a ser ferido da mesma maneira novamente. Esta parece paradoxal. As pessoas pensam que perdoar as torna vulneráveis, que se elas soltam sua guarda, serão feridas novamente. Mas o oposto é verdade. Quando você está preso em ressentimento, você está hipersensível. Você vê ofensas onde não há nenhuma. Você interpreta ações neutras como ataques pessoais. Você atrai experiências que confirmam sua crença de que as pessoas são cruéis. Você está, paradoxalmente, mais vulnerável, não menos. Mas quando você perdoou verdadeiramente, quando você curou a ferida em vez de apenas cobri-la, você não é mais sensível naquela área. Você não está mais atraindo experiências de traição porque não está mais sintonizado naquela frequência. E se algo similar acontecer novamente, você pode lidar com isso de forma saudável imediatamente, em vez de permitir que se torne outra ferida infectada. Você se torna como uma cicatriz curada em vez de uma ferida aberta, forte, não frágil. Estas são as leis fundamentais que governam o perdão e o ressentimento. Elas são tão confiáveis quanto quaisquer leis físicas. E quando você as compreende e trabalha em harmonia com elas, o perdão deixa de ser uma luta impossível e se torna um processo natural de cura e libertação. Agora que você compreende as leis, está pronto para aprender como aplicá-las especificamente. Como usar o poder do seu subconsciente para dissolver até mesmo os ressentimentos mais profundos e experimentar a liberdade que vem com o perdão verdadeiro. Para que você compreenda profundamente como o perdão opera através do subconsciente, preciso compartilhar com você algumas ilustrações poderosas. Porque, às vezes, uma imagem vale mais que 1000 argumentos lógicos. Às vezes, uma metáfora pode penetrar onde o raciocínio puro não consegue alcançar. Deixe-me começar com a metáfora do veneno. Imagine que alguém lhe oferece uma xícara de chá. Você pega a xícara, agradece e está prestes a beber quando nota que há veneno dentro. Você consegue ver pequenos cristais dissolvidos no líquido. Consegue sentir o cheiro químico. O que você faz? Naturalmente, você não bebe. Você coloca a xícara de lado e se afasta dela. Mas agora imagine que, em vez de simplesmente colocar a xícara de lado, você decide carregá-la consigo. Todos os dias você a carrega, você a olha, você pensa sobre quem colocou o veneno ali. Você imagina o que teria acontecido se tivesse bebido. Você fantasia sobre encontrar a pessoa que envenenou seu chá e fazer com que ela pague. Você não bebe o veneno, você não é tolo, mas você carrega aquela xícara envenenada consigo para onde quer que vá. Ela está sempre na sua mente. Você a mostra para outras pessoas, dizendo: veja o que tentaram fazer comigo. Você a mantém ao lado da sua cama à noite. E sabe o que acontece? Os vapores daquele veneno começam a afetá-lo. Você não está bebendo diretamente, mas está inalando os gases tóxicos todos os dias. Lentamente, eles começam a envenenar seu sistema. Seu corpo começa a ficar doente. Sua mente começa a ficar turva. Sua energia vital começa a diminuir. E tudo porque você se recusa a simplesmente colocar aquela xícara de lado e se afastar dela. Esta é uma ilustração perfeita de como o ressentimento funciona. Alguém lhe feriu. Eles colocaram veneno na sua xícara. Mas, ao invés de simplesmente reconhecer a ofensa e seguir em frente,
você carrega aquela memória envenenada consigo. Você a revive constantemente. Você a mantém fresca em sua mente. E os vapores tóxicos daquela memória envenenam seu corpo e sua alma, dia após dia, ano após ano. O perdão é simplesmente isto: colocar a xícara de lado, reconhecer que há veneno nela, mas decidir não carregá-la mais, decidir parar de inalar os vapores tóxicos, decidir se afastar e deixar para trás. A pessoa que colocou o veneno na sua xícara não está sendo afetada pelo fato de você carregá-la. Ela provavelmente esqueceu completamente, mas você está sendo envenenado pelos vapores todos os dias, então você coloca a xícara de lado. Não porque a pessoa merece perdão, mas porque você merece parar de ser envenenado. Agora, deixe-me compartilhar outra metáfora. A metáfora das raízes venenosas. Imagine que você tem um jardim lindo. Você plantou flores, vegetais, árvores frutíferas. Você cuida dele com amor e dedicação. Mas algo está errado. Não importa o quanto você regue, não importa quanto fertilizante você use, as plantas não prosperam. Elas crescem fracas, doentias, algumas morrem. Você fica confuso. Está fazendo tudo certo na superfície, porque nada está funcionando. Então, um dia, você decide cavar fundo e descobre algo chocante. Há raízes venenosas enterradas profundamente no solo. Raízes de uma planta tóxica que foi cortada há muito tempo, mas cujas raízes permaneceram. E essas raízes estão espalhando veneno através de todo o jardim, envenenando o solo, matando tudo o que você tenta cultivar. Enquanto essas raízes permanecerem, não importa o que você plante na superfície. Não importa quanto esforço você faça. O veneno estará sempre lá, sabotando seus esforços. A única solução é arrancar essas raízes venenosas. Ir fundo. Cavá-las completamente, remover toda traço delas do solo. Só então o jardim pode ser verdadeiramente curado. Só então novas plantações podem prosperar. Esta é uma ilustração do ressentimento enterrado no subconsciente. Você pode estar tentando cultivar saúde, alegria, relacionamentos amorosos na superfície da sua vida consciente. Mas se há raízes de ressentimento enterradas profundamente no seu subconsciente, elas envenenarão tudo o que você tenta cultivar. Você vai ao médico, toma remédios, faz exercícios, mas a saúde não vem. Porque há veneno nas raízes. Você tenta construir relacionamentos, ser amável com as pessoas, mas algo sempre dá errado. Porque há veneno nas raízes. Você trabalha duro, faz tudo certo na carreira, mas o sucesso é sempre fugidio, porque há veneno nas raízes. O perdão através do subconsciente é o processo de arrancar essas raízes venenosas, de ir fundo até onde a mente consciente não pode alcançar e dissolver completamente a impressão tóxica que está envenenando todo o jardim da sua vida. E quando você faz isso, quando você remove as raízes venenosas, de repente tudo começa a prosperar. A saúde retorna, os relacionamentos florescem, o sucesso vem naturalmente. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você removeu o veneno que estava sabotando tudo. Agora, a terceira metáfora. A metáfora da âncora. Imagine que você está em um barco no oceano. Você quer navegar para um destino distante. Há ilhas maravilhosas esperando por você. Aventuras, oportunidades, experiências incríveis. Você ajusta as velas. O vento está perfeito. A maré está certa. Você deveria estar se movendo rapidamente em direção ao seu destino, mas você não está se movendo. Você está preso no mesmo lugar, não importa quanto esforço você faça. Por quê? Porque há uma âncora jogada no fundo do oceano. Uma âncora pesada, presa por uma corrente grossa. E enquanto essa âncora estiver lá, você não pode se mover. Você pode ter as velas perfeitas, o vento perfeito, o barco perfeito.
mas você permanecerá preso no mesmo lugar. A solução é óbvia. Você precisa puxar a âncora, libertá-la do fundo do mar. Só então você pode começar a navegar. O ressentimento é essa âncora. Ele mantém você preso ao passado. Você pode ter objetivos maravilhosos, sonhos inspiradores, potencial ilimitado. Mas enquanto a âncora do ressentimento estiver presa no fundo do oceano do seu subconsciente, você não se moverá. Você permanecerá preso, não importa quanto esforço consciente você faça. E aqui está a parte interessante. Muitas pessoas nem sabem que a âncora está lá. Elas sentem que estão presas, que não conseguem avançar, mas não entendem por quê. Elas trabalham mais duro, tentam mais estratégias, ajustam as velas de 1000 maneiras diferentes, mas nada funciona, porque a âncora ainda está lá. O perdão é o ato de puxar essa âncora, de liberá-la do fundo. E no momento em que você faz isso, de repente você está livre para se mover. O vento que sempre esteve lá finalmente pode impulsioná-lo. E você começa a navegar em direção aos destinos que sempre quis alcançar. A quarta metáfora é particularmente poderosa. A metáfora da mochila de pedras. Imagine que você está caminhando por um caminho lindo. O sol está brilhando, pássaros estão cantando, flores estão desabrochando em ambos os lados. É uma jornada que deveria ser alegre, prazerosa. Mas você está sofrendo, cada passo é difícil, você está suando, ofegante, exausto, seus ombros doem, suas costas estão em agonia, você mal consegue continuar. Por quê? Porque você está carregando uma mochila cheia de pedras, pedras pesadas que você coletou ao longo dos anos, e cada pedra tem um nome. Esta pedra é a traição do seu ex-cônjuge, esta é a rejeição do seu pai. Esta é a injustiça que sofreu no trabalho há 5 anos. Esta é a palavra cruel que sua mãe disse quando você tinha 12 anos. Esta é a amizade que terminou de forma dolorosa. Pedra após pedra após pedra. Cada uma representando alguém que lhe feriu, alguma ofensa que você nunca liberou. E você carrega todas elas, o tempo todo, para onde quer que vá. Naturalmente, a jornada é miserável. Naturalmente você está exausto. Naturalmente você não consegue apreciar a beleza ao seu redor. Como poderia, com todo esse peso nos seus ombros? Outras pessoas passam por você, caminhando levemente, sorrindo, apreciando a jornada. E você pensa, como eles conseguem ser tão felizes? Por que é tão fácil para eles e tão difícil para mim? Mas se você olhasse, veria que eles não estão carregando mochilas cheias de pedras. Ou talvez eles também foram feridos, também coletaram algumas pedras ao longo do caminho. Mas eles aprenderam a soltá-las, a deixá-las na beira do caminho e seguir em frente. O perdão é o ato de tirar as pedras da mochila, uma por uma, olhar para cada pedra, reconhecer o que ela representa e então deixá-la na beira do caminho. Não porque as pessoas que lhe feriram merecem que você solte as pedras, mas porque você merece caminhar levemente. Você merece apreciar a jornada. Você merece chegar ao seu destino sem estar completamente destruído pelo peso que carregou pelo caminho. E aqui está algo maravilhoso. Cada pedra que você solta torna mais fácil soltar a próxima. A primeira pode ser difícil. Você pode sentir resistência, medo, até culpa por soltá-la. Mas quando você experimenta a leveza que vem de soltar aquela primeira pedra, quando você sente o alívio nos seus ombros, torna-se mais fácil soltar a segunda, e a terceira, e a quarta. Até que um dia, você percebe que sua mochila está vazia. E você está caminhando levemente pelo caminho, finalmente capaz de apreciar a beleza ao seu redor, finalmente livre do peso que carregou por tanto tempo. A quinta metáfora é a do prisioneiro que mantém a chave. Imagine uma prisão, células com barras de ferro, prisioneiros trancados dentro,
E há um prisioneiro particular que está lá há anos, décadas até. Ele conhece cada rachadura na parede, cada mancha no chão. Ele se lamenta constantemente, grita sobre a injustiça de sua prisão, culpa aqueles que o colocaram lá, fantasia sobre o dia em que será libertado. Mas aqui está o detalhe chocante. A porta da sua cela não está trancada. Nunca esteve. Ele poderia simplesmente empurrá-la e sair a qualquer momento. Mais que isso, ele tem a chave no bolso. Sempre teve. Mas ele não percebe. Ou talvez, em algum nível profundo, ele tenha tanto medo do mundo lá fora, tanto medo da liberdade, que prefere a segurança familiar de sua célula. Então ele nem tenta a porta. Ele apenas assume que está trancada. Anos passam, décadas, e ele permanece sentado na sua célula, reclamando de sua prisão, culpando aqueles que o colocaram lá, sem nunca perceber que ele é o único que está mantendo a si mesmo preso. Esta é a condição de alguém preso em ressentimento. A prisão parece tão real, as barras parecem tão sólidas, o aprisionamento parece tão inevitável, mas a verdade é que a porta nunca esteve trancada, a chave sempre esteve no seu bolso, a liberdade sempre esteve disponível, a chave é o perdão, e ela está no seu bolso agora, neste momento. Você sempre teve o poder de se libertar. Você apenas não sabia. E agora que você sabe, agora que você vê a chave, agora que você percebe que a porta não está trancada, você vai usá-la? Você vai empurrar a porta e sair? Ou vai continuar sentado na sua célula familiar, reclamando de sua prisão por mais décadas? A escolha sempre foi sua. A liberdade sempre esteve disponível. Você apenas precisava perceber. A sexta e última metáfora é talvez a mais poderosa, a metáfora do rio envenenado. Imagine uma aldeia construída às margens de um rio. O rio fornece água para beber, para lavar, para regar as plantações. A vida da aldeia inteira depende deste rio. Mas um dia, alguém despeja veneno no rio quilômetros acima da aldeia. O veneno flui rio abaixo, invisível, inodoro. E as pessoas da aldeia começam a beber a água envenenada. Lentamente, elas começam a ficar doentes. Primeiro uma pessoa, depois outra. As crianças adoecem, os idosos pioram, as plantações começam a murchar. Os médicos da aldeia são chamados. Eles examinam os doentes, prescrevem remédios. Alguns melhoram temporariamente, mas depois pioram novamente. Novos casos aparecem constantemente. É uma crise, e ninguém entende o que está acontecendo. Então um sábio vem à aldeia. Ele examina os doentes, mas então faz algo diferente. Ele vai até o rio. Ele estuda a água e descobre o veneno. Não é suficiente tratar os sintomas, ele diz aos aldeões. Vocês podem dar remédios para sempre, mas enquanto continuarem bebendo água envenenada, a doença continuará. A solução não é mais remédios. A solução é parar de beber a água envenenada e encontrar uma fonte limpa. Esta é uma ilustração perfeita de como o ressentimento opera. Você pode tratar os sintomas para sempre, tomar remédios para a pressão alta, analgésicos para a dor crônica, remédios para dormir para a insônia, antidepressivos para a depressão. Mas enquanto você continuar bebendo da fonte envenenada do ressentimento, enquanto você continuar permitindo que pensamentos e emoções tóxicas fluam através do rio do seu subconsciente, os sintomas continuarão voltando. A cura real não vem de mais remédios. Vem de parar de beber da fonte envenenada. Vem de limpar o rio do seu subconsciente através do perdão. E quando você faz isso, quando você remove o veneno na fonte, todos os sintomas começam a desaparecer naturalmente. Porque você não está mais se envenenando constantemente. Estas metáforas não são apenas histórias bonitas, são descrições literais de processos psicológicos e espirituais reais.
E se você meditar sobre elas, se você realmente permitir que penetrem profundamente na sua consciência, elas começarão a trabalhar em você, preparando o seu subconsciente para o perdão profundo que está prestes a acontecer. Porque ver a verdade claramente é o primeiro passo para a transformação. E agora você vê. Você vê as correntes que está usando, você vê o veneno que está bebendo, você vê a âncora que está segurando você, e ver é o começo da libertação. Agora quero compartilhar com você uma história real que ilustra perfeitamente o poder do perdão trabalhando através do subconsciente. Esta não é ficção. É o testemunho de uma transformação que presenciei pessoalmente. Conheci uma mulher, vou chamá-la de Helen, numa das minhas palestras em Los Angeles há alguns anos. Ela tinha 58 anos, mas seu rosto carregava o peso de muitas décadas de sofrimento. Suas mãos tremiam constantemente. Ela me disse que sofria de ansiedade severa, insônia crônica e dores no peito que os médicos não conseguiam explicar completamente. Dr. Murphy, ela disse com lágrimas correndo pelo rosto, estou tomando tantos remédios que perdi a conta, mas nada funciona. Sinto como se estivesse morrendo lentamente por dentro. Sentei-me com ela após a palestra e comecei a fazer perguntas. Não sobre seus sintomas. Isso os médicos já haviam feito exaustivamente. Perguntei sobre sua vida, sobre o que havia acontecido que ela nunca havia curado completamente. Inicialmente, ela resistiu. Isso não tem nada a ver com meus problemas físicos, ela insistiu. Mas, gentilmente, persistentemente, continuei perguntando. E então a história emergiu. 23 anos antes, quando Helen tinha 35 anos e estava no auge de sua carreira como professora, uma colega havia espalhado rumores maliciosos sobre ela. Mentiras deliberadas que questionavam sua integridade profissional e até sugeriam um comportamento inadequado com alunos. As mentiras se espalharam rapidamente. Embora Helen fosse eventualmente exonerada de qualquer irregularidade, a mancha em sua reputação permaneceu. Ela nunca recebeu a promoção que merecia. Alguns pais pediram que seus filhos fossem transferidos de sua classe. A colega que espalhou as mentiras nunca admitiu, nunca pediu desculpas e, eventualmente, se mudou para outro estado. E desde aquele dia, Helen me disse com uma intensidade assustadora, não houve um único dia em que eu não pensasse nela. Não houve uma única noite em que eu não fosse dormir, imaginando confrontá-la, fazendo-a admitir o que fez, fazendo-a pagar. 23 anos, eu disse suavemente. 23 anos você tem carregado isso. Mas foi tão injusto, ela protestou. Ela destruiu minha carreira. Ela arruinou minha reputação. Como posso simplesmente deixar isso ir? Deixe-me fazer uma pergunta, eu disse. Essa mulher, onde quer que ela esteja agora, você acha que ela está pensando em você? Helen parou. Provavelmente não. Ela finalmente admitiu, sua voz amarga. Então deixe-me entender, continuei. Ela cometeu uma ofensa terrível contra você há 23 anos. Ela provavelmente seguiu em frente, talvez nem se lembre mais. Mas você tem passado 23 anos, quase um quarto de século, revivendo aquela dor todos os dias, permitindo que aquela injustiça envenenasse cada momento da sua vida. Quem está realmente sofrendo aqui? As lágrimas vieram então, não de raiva, mas de reconhecimento. Eu? Ela sussurrou. Eu tenho me torturado por 23 anos. E seus sintomas físicos? Perguntei gentilmente. Quando eles começaram, ela pensou. Foi alguns meses após o incidente. Primeiro a insônia, depois a ansiedade, depois as dores no peito. Você vê a conexão? Perguntei.
Seu corpo tem manifestado aquela ferida emocional não curada por mais de 2 décadas e continuará manifestando até que você escolha curar a ferida através do perdão. Mas como? Ela perguntou desesperadamente. Como posso perdoar algo tão terrível? E então ensinei a Helen a técnica que ensinarei a você nos próximos blocos. A técnica de usar o subconsciente para dissolver impressões tóxicas profundas através do perdão consciente. Instruí Helen a fazer o seguinte todas as noites antes de dormir: deitar-se confortavelmente, relaxar completamente o corpo e então repetir suavemente com sentimento genuíno: eu liberto completamente, nome da colega. Eu a perdoo totalmente. Eu me liberto desta prisão. Amor e paz enchem meu coração agora. Mas eu não sinto isso, Helen protestou. Seria mentira. No início, sua mente consciente resistirá, expliquei. Mas você não está falando para sua mente consciente, está imprimindo uma nova impressão no seu subconsciente. E o subconsciente, quando recebe uma nova instrução repetidamente no estado relaxado antes do sono, começará a dissolver a impressão antiga e criar a nova realidade. Helen concordou em tentar, embora com ceticismo. A primeira semana foi difícil. Ela me contou depois que chorava todas as noites ao repetir as palavras. Sentia raiva, não paz. Sentia resistência, não liberação. Mas ela persistiu. E na segunda semana, algo começou a mudar. Ela notou que estava dormindo um pouco melhor. Os pensamentos obsessivos sobre a colega começaram a diminuir em frequência. Na terceira semana, pela primeira vez em anos, ela passou um dia inteiro sem pensar no incidente. No segundo mês, suas dores no peito diminuíram significativamente. Sua ansiedade estava mais controlada. Ela conseguiu reduzir alguns de seus medicamentos. E então, 3 meses após começar a prática, algo extraordinário aconteceu. Helen estava em um shopping quando viu, através de uma vitrine, uma mulher que se parecia exatamente com sua antiga colega. Seu coração começou a acelerar, a resposta condicionada de 23 anos. Mas então, para seu absoluto espanto, a ansiedade desapareceu. Não havia mais raiva. Não havia mais dor. Havia apenas neutralidade, uma calma profunda. Foi como se aquilo tivesse acontecido com outra pessoa em outra vida. Ela me disse depois, seu rosto radiante. A carga emocional simplesmente não estava mais lá. Não era a mulher. Helen descobriu depois que era outra pessoa, mas o teste foi real. E Helen passou. 6 meses depois, Helen voltou para me visitar. Ela parecia 20 anos mais jovem. Seu rosto estava relaxado. Suas mãos não tremiam mais. Ela havia parado a maioria de seus medicamentos. Sua saúde havia sido restaurada. O mais incrível, ela me disse, é que não foi apenas minha saúde que melhorou. Minha vida inteira mudou. Minhas relações melhoraram. Oportunidades começaram a aparecer. É como se eu tivesse sido libertada de uma prisão que nem sabia que estava me prendendo. Esta é a história de Helen, mas poderia ser a sua história. Poderia ser a história de qualquer pessoa que escolhe usar o poder do subconsciente para dissolver o ressentimento e experimentar a liberdade que vem com o perdão verdadeiro. A técnica funciona, a lei é confiável. A transformação é inevitável quando você aplica os princípios corretamente e consistentemente. E nas próximas palavras, vou revelar a você exatamente como fazer isso. Agora, chegamos ao momento mais importante. Vou revelar o protocolo exato para usar seu subconsciente para dissolver o ressentimento e alcançar perdão verdadeiro. Esta técnica tem 5 passos específicos. Siga-os precisamente todas as noites e a transformação será inevitável. Passo 1.
Preparação do corpo e da mente. À noite, quando você se deitar para dormir, comece relaxando conscientemente seu corpo. Este é crucial. O subconsciente é mais receptivo quando o corpo está completamente relaxado e a mente consciente está quieta. Deite-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profunda e lentamente 3 vezes. Com cada expiração, sinta seu corpo afundar mais profundamente na cama. Sinta seus músculos soltando toda a tensão. Comece pelos pés. Diga mentalmente: meus pés estão relaxados e em paz. Sinta a sensação real de relaxamento fluindo através deles. Suba para as pernas. Minhas pernas estão relaxadas e em paz. Sinta o peso delas afundando na cama. Continue subindo pelo corpo. Abdômen, peito, ombros, braços, pescoço, rosto. Para cada parte, afirme o relaxamento e sinta-o realmente acontecendo. Quando seu corpo inteiro estiver relaxado, sua mente consciente começará a ficar quieta. Este é o estado ideal. Você está no limiar entre vigília e sono. O portão do subconsciente está aberto. Passo 2. Identificação clara da pessoa e situação. Agora, traga à mente a pessoa que você precisa perdoar. Não evite, não tente minimizar. Enfrente diretamente. Visualize essa pessoa claramente. Veja seu rosto. Diga seu nome mentalmente, se souber. Reconheça o que ela fez. Reconheça a dor que causou. Não se force a sentir algo diferente. Se raiva ou tristeza surgirem, deixe. Observe os sentimentos sem julgamento. Você está simplesmente reconhecendo o que é antes de transformá-lo. Esta clareza é importante. Você não pode dissolver algo que não reconhece. Então, reconheça. Esta pessoa me feriu. Esta situação foi dolorosa. Eu carreguei este ressentimento. Passo 3. A declaração de libertação. Agora vem o coração da técnica. Você vai fazer uma declaração específica, repetidamente, com o máximo de sentimento que conseguir gerar. A declaração é esta: eu liberto completamente, nome da pessoa. Eu a perdoo totalmente. Eu me liberto desta prisão. Amor divino e paz enchem meu coração agora. Repita esta declaração lenta e suavemente. Não apresse. Cada palavra deve ser dita com intenção consciente. No início, sua mente consciente pode protestar. Pode dizer: isso é mentira. Você não perdoou. Eles não merecem. Ignore esses pensamentos. Você não está falando para sua mente consciente. Está imprimindo uma nova instrução no seu subconsciente. Continue repetindo 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, até que você comece a sentir algo mudar. Até que as palavras comecem a penetrar mais fundo. Com cada repetição, tente sentir um pouco mais. Imagine como seria sentir-se verdadeiramente livre desta pessoa e desta situação. Imagine a leveza. Imagine a paz. Deixe essa imaginação gerar sentimento real, mesmo que seja apenas uma fagulha. Passo 4. Visualização de resultado perfeito. Enquanto você repete a declaração, adicione uma visualização. Veja a si mesmo livre. Veja a si mesmo em paz. Veja a si mesmo capaz de pensar naquela pessoa ou situação sem dor, sem raiva. Você pode visualizar cortando um cordão que conectava você a essa pessoa. Veja o cordão sendo cortado limpa e completamente. Veja você se afastando, livre. Ou visualize a pessoa cercada por luz branca, desejando-lhe bem onde quer que esteja, e então virando-se e caminhando em direção ao seu próprio futuro brilhante. A visualização específica não importa tanto quanto o sentimento que ela gera. Use qualquer imagem que ajude você a sentir liberação, liberdade, paz. Passo 5. Adormecer em perdão. Este passo é crucial. Você deve adormecer com a declaração e visualização ainda em sua mente. Esta é sua última impressão antes do sono e é a impressão mais poderosa que seu subconsciente receberá. Continue repetindo suavemente a declaração até que o sono venha.
Deixe as palavras ficarem mais lentas, mais suaves, mais distantes, até que você não saiba onde as palavras terminam e o sono começa. Esta transição suave, onde você desliza para o sono enquanto ainda segura a impressão de perdão, permite que ela penetre nas camadas mais profundas do subconsciente, onde fará seu trabalho de cura durante a noite. Consistência e paciência. Esta prática deve ser feita todas as noites sem falha, não por 3 noites, não apenas quando você se lembra, todas as noites. Por quanto tempo? Até que o perdão seja completo. Você saberá quando isso acontecer. Você poderá pensar na pessoa ou situação sem sentir aquela carga emocional, sem dor, sem raiva, apenas neutralidade ou até mesmo compaixão. Para algumas pessoas isso acontece em semanas, para outras pode levar meses. Depende de quão profundamente a impressão antiga foi gravada e por quanto tempo você a nutriu. Mas se você for consistente, a transformação virá. É lei. Não pode falhar. Variações para situações específicas. Se você precisa perdoar múltiplas pessoas, comece com uma. Não tente perdoar todos de uma vez. Escolha a pessoa cujo ressentimento causa mais dor, mais impacto na sua vida. Trabalhe nessa pessoa até que haja liberação completa. Depois, passe para a próxima. Se você precisa perdoar a si mesmo, e muitos precisam, use a mesma técnica, mas ajuste a declaração. Eu perdoo completamente a mim mesmo. Eu liberto toda a culpa. Eu aceito minha humanidade. Amor divino e paz enchem meu coração agora. Se a pessoa que você precisa perdoar já faleceu, a técnica funciona exatamente da mesma forma. O perdão acontece dentro de você, não depende da presença física da outra pessoa. Este é o protocolo. Simples, mas profundamente poderoso. Aplique-o fielmente e você experimentará uma das transformações mais profundas da sua vida. Agora você conhece a técnica, você compreende as leis, você viu como funciona através de exemplos reais. E chegou o momento de fazer uma escolha definitiva. Esta noite, neste momento, você está em uma encruzilhada. Um caminho leva de volta à prisão do ressentimento, ao veneno da amargura, à escravidão da vitimização. O outro caminho leva à liberdade, à cura, à vida plena, que é seu direito divino. Qual caminho você escolherá? Eu já compartilhei tudo o que posso compartilhar. Dei a você o conhecimento, a técnica, a compreensão. Mas há algo que eu não posso dar. Algo que só você pode fazer. Você precisa tomar a decisão. Aqui, agora, esta noite, não amanhã. Não quando você se sentir mais pronto. Não quando a outra pessoa fizer algo primeiro. Agora. Porque cada momento que você adia é mais um momento vivendo em prisão. Mais um momento bebendo veneno. Mais um momento permitindo que feridas antigas ditem seu futuro. E você já desperdiçou tempo demais assim. Então deixe-me fazer novamente a pergunta que fiz no início. Você está pronto para se libertar? Se sua resposta é sim, um sim genuíno, profundo, irrevogável, então esta noite será o marco divisor da sua vida. O ponto onde tudo mudou, onde a pessoa velha, presa, amargurada, morreu, e a pessoa nova, livre, em paz, nasceu. Mas você precisa selar essa decisão com um decreto. Um decreto é diferente de um desejo ou esperança. É uma afirmação de autoridade. É você exercendo seu poder divino como criador da sua própria realidade. Então agora, comigo, você vai fazer um decreto, não mentalmente, não timidamente, mas em voz alta, com toda a convicção que você puder reunir. Esteja onde estiver neste momento, em seu quarto, em seu carro, onde quer que esteja ouvindo isso, prepare-se para decretar sua liberdade. Respire fundo, sinta o poder dentro de você, o poder que sempre esteve lá, esperando que você o reivindicasse. E então, com voz clara e firme, declare: eu escolho ser livre.
Diga novamente, mais forte. Eu escolho ser livre. Sinta essas palavras. Não apenas ouça, mas sinta. Sinta a verdade delas ressoando através de cada célula do seu corpo. Agora continue. Eu liberto todo o ressentimento que tenho carregado. Eu perdoo todos que me feriram. Eu me perdoo por me prender a essa dor. Eu corto todas as correntes que me ligavam ao passado. Sinta cada palavra como um martelo quebrando correntes invisíveis. Cada declaração é um golpe libertador. Eu sou livre do veneno da amargura. Eu sou livre da prisão do ódio. Eu sou livre para viver, amar, prosperar. Agora, veja na sua mente todas as pessoas que você precisa perdoar. Veja seus rostos claramente e declare para cada uma: eu te liberto completamente. Você não tem mais poder sobre mim. Eu te desejo bem onde quer que estejas, e eu sigo em frente, livre. Sinta a libertação acontecendo agora, não no futuro, não eventualmente, agora, neste momento. Com cada palavra que você fala, correntes estão se quebrando, paredes de prisão estão desmoronando, âncoras estão sendo puxadas. Agora, coloque sua mão sobre seu coração. Sinta-o bater. Este coração carregou tanto peso, tanto fardo, tanta dor, mas agora você vai liberá-lo. Diga ao seu coração: querido coração, você não precisa mais carregar esta dor. Eu te liberto, eu te curo, eu te encho com amor divino e paz perfeita. Você é livre para bater com alegria novamente. Sinta a leveza começando a fluir através do seu peito, como se um peso físico estivesse sendo levantado. Agora para seu corpo, corpo sagrado, você manifestou minha dor emocional como doença física. Eu reconheço isso. Mas agora, a dor emocional está sendo dissolvida. Então, eu decreto: você está livre para se curar. Toda célula retorna à perfeição divina. Toda doença causada por ressentimento agora se dissolve. Você é restaurado à saúde perfeita. Para sua mente, mente poderosa, você guardou memórias dolorosas por tempo demais. Eu as liberto agora. As memórias podem permanecer, mas a carga emocional se vai. Você está livre para criar pensamentos novos, alegres, construtivos. Você está livre para imaginar um futuro brilhante sem as sombras do passado. Para seu espírito, Espírito divino dentro de mim, você sempre foi livre. Mas eu te aprisionei com minhas escolhas. Agora eu removo todas as barreiras. Você está livre para brilhar com toda a sua luz. Livre para se expressar plenamente. Livre para me guiar ao meu destino mais alto. Agora, visualize luz dourada derramando do céu, através do topo da sua cabeça, enchendo cada célula do seu corpo. Esta luz dissolve toda a escuridão, toda a amargura, todo o ressentimento, tudo que não é amor puro e paz perfeita. Veja-se banhado nesta luz, radiante, livre, novo. E agora, o decreto final, o selo sobre sua libertação. Diga com toda a autoridade que você possui: eu sou livre e eu permaneço livre. Nenhuma pessoa, nenhuma situação passada tem mais poder sobre mim. Eu recuso dar minha paz a qualquer memória. Eu recuso envenenar meu presente com ressentimentos passados. Eu escolho amor. Eu escolho paz. Eu escolho liberdade. E assim é. Assim está feito. Está consumado. Respire profundamente. Sinta a mudança que acabou de acontecer. Algo fundamental mudou dentro de você neste momento. A velha impressão foi desafiada. A nova impressão foi declarada. Mas lembre-se, um decreto não é suficiente se não for seguido por ação consistente. Esta noite, quando você se deitar, aplique a técnica que ensinei. E amanhã à noite. E na próxima, até que o perdão esteja completo. O decreto abre a porta. A prática diária mantém a porta aberta e completa a transformação. Você deu o passo mais importante hoje. Você escolheu ser livre. Você decretou sua libertação.
Agora, nos próximos dias e semanas, você viverá essa liberdade, impressionando-a cada vez mais profundamente no seu subconsciente, até que se torne sua realidade permanente. E eu prometo a você, se você for fiel a esta prática, se você não desistir, se você persistir, chegará o dia, talvez mais cedo do que você imagina, quando você perceberá que o peso se foi completamente. Você pensará na pessoa ou situação que tanto lhe atormentou e não sentirá nada além de paz. Talvez até gratidão, porque aquela experiência dolorosa o levou a este momento de transformação profunda. E você olhará para trás e mal reconhecerá a pessoa que era. A pessoa presa, amargurada, vitimizada, porque você se tornou alguém novo, alguém livre, alguém que compreende e usa o poder infinito do subconsciente. Este é o seu destino. Esta é a promessa. Esta é a realidade que espera por você do outro lado da decisão que você tomou hoje. Bem-vindo à liberdade. Chegamos ao final desta jornada juntos. Mas, na verdade, não é um final. É apenas o começo da sua nova vida. A vida de liberdade que você escolheu quando fez aquele decreto. Deixe-me recapitular o que compartilhei com você esta noite, porque é importante que você leve consigo não apenas emoção momentânea, mas compreensão clara que você possa aplicar. Você aprendeu que o ressentimento é uma prisão autoimposta, que ele envenena não a pessoa que o feriu, mas você mesmo. Que cada dia que você nutre amargura é um dia que você escolhe sofrer. Você compreendeu as leis espirituais que governam o perdão, que o subconsciente não distingue entre pensamentos sobre si mesmo e pensamentos sobre outros, que o que você imprime nele através de repetição constante deve ser expresso na sua vida, que o perdão não é sobre a outra pessoa, mas sobre sua própria libertação. Você viu através de metáforas poderosas como o ressentimento opera, como uma xícara de veneno que você carrega, como raízes tóxicas envenenando todo o jardim, como uma âncora mantendo você preso, como uma mochila de pedras tornando sua jornada miserável. Você ouviu histórias reais de pessoas que se transformaram através do poder do perdão, trabalhando através do subconsciente. Helen, com suas 2 décadas de amargura dissolvidas. Robert, com seus 15 anos de ódio liberados. Pessoas comuns que descobriram um poder extraordinário dentro de si. Você recebeu o protocolo prático exato, os 5 passos que você deve seguir todas as noites. O relaxamento do corpo, a identificação clara, a declaração de libertação, a visualização de resultado, o adormecer em perdão. E você fez um decreto, um compromisso solene com você mesmo, uma escolha irrevogável de ser livre. Tudo isso eu dei a você, mas agora a parte crucial está em suas mãos, porque conhecimento sem aplicação é inútil. Compreensão sem ação não transforma nada. Você pode concordar com tudo o que eu disse, pode sentir-se inspirado neste momento, pode até derramar lágrimas de reconhecimento, mas amanhã de manhã, quando você acordar, uma voz sussurrará: talvez eu comece amanhã, talvez eu não precise realmente fazer isso, talvez seja muito difícil. E se você ouvir essa voz, tudo o que compartilhamos esta noite terá sido em vão. Você voltará à prisão. As correntes que começaram a quebrar se solidificarão novamente, e talvez até mais fortes do que antes. Então aqui está o que eu preciso que você faça. Não amanhã, não quando você se sentir mais preparado, mas hoje, esta noite. Primeiro, identifique a pessoa que você mais precisa perdoar, a pessoa cujo ressentimento causa mais dor, mais impacto na sua vida. Escreva o nome dela. Torne-o concreto. Não deixe vago. Segundo, comprometa-se, por escrito, se possível, a aplicar a técnica que ensinei todas as noites pelos próximos 30 dias, não pulando nenhuma noite, sem exceções.
30 dias consecutivos de prática fiel. Por que 30 dias? Porque este é o tempo mínimo para que uma nova impressão comece a se firmar solidamente no subconsciente. Para que o novo padrão comece a substituir o antigo, você pode não sentir mudança dramática nos primeiros dias. Pode até sentir resistência aumentada. Isso é normal. É a velha impressão lutando para sobreviver. Continue apesar disso. A transformação pode vir gradualmente, tão sutilmente que você mal percebe até olhar para trás e reconhecer quão diferente você se sente. Ou pode vir de repente, num momento de liberação profunda, onde tudo muda instantaneamente. Não importa como venha. O que importa é que você continue até que venha. Terceiro, mantenha um diário simples desta jornada. Não precisa ser elaborado. Apenas algumas linhas cada noite após a prática. Como você se sentiu? Que resistências surgiram? Que mudanças sutis você notou? Este diário servirá a 2 propósitos. Primeiro, ajudará você a processar e integrar a experiência. Segundo, será um testemunho poderoso quando você olhar para trás e ver o quanto transformou. Quarto, seja gentil consigo mesmo no processo. Se numa noite você esquecer, não use isso como desculpa para desistir. Simplesmente retome na noite seguinte. Se você sentir que não está fazendo certo, lembre-se, a intenção sincera é mais importante que a técnica perfeita. Quinto, e talvez mais importante, observe os sinais de transformação e reconheça-os. Quando você perceber que passou um dia sem pensar naquela pessoa, reconheça isso como progresso. Quando a carga emocional diminuir um pouco, celebre. Quando você se sentir mais leve, mais em paz, agradeça, porque o que você reconhece e aprecia se multiplica, e o que você ignora enfraquece. Agora, quero abordar algo que alguns de vocês podem estar pensando. E se eu aplicar isso fielmente e nada acontecer? Deixe-me ser absolutamente claro, isso é impossível. Não porque eu seja otimista ou porque quero acreditar, mas porque é lei. A lei espiritual é tão confiável quanto a lei física. Se você planta uma semente no solo rico, rega consistentemente, dá luz solar, a semente deve crescer. Não pode não crescer. É lei. Da mesma forma, se você planta a semente do perdão no solo do seu subconsciente, nutre com repetição consistente, no ambiente propício do estado entre vigília e sono, ela deve crescer. A transformação deve acontecer. É lei. A única maneira de não funcionar é se você não aplicar realmente. Se você fizer meia tentativa, se você pular noites, se você repetir palavras sem qualquer sentimento, se você desistir após 3 dias, mas se você aplicar fielmente, com sinceridade, com persistência, a transformação é inevitável. Eu garanto isso baseado não em esperança, mas em décadas de observação desta lei em operação em milhares de vidas. Então, este é o meu desafio final para você. Prove para si mesmo. Não acredite apenas no que eu digo. Teste. Aplique fielmente por 30 dias e veja os resultados com seus próprios olhos. No final desses 30 dias, você terá seu próprio testemunho, sua própria prova. E então, você não precisará mais da minha palavra. Você saberá por experiência direta que esta lei funciona. E quando você souber, quando você tiver experimentado a liberdade que vem do perdão verdadeiro, compartilhe, não de forma arrogante ou pregadora, mas simplesmente vivendo como alguém livre. E quando outros perguntarem o que mudou em você, e eles perguntarão porque a transformação será visível, compartilhe o que aprendeu. Porque há milhões de pessoas presas nas mesmas prisões que você estava, carregando os mesmos fardos, bebendo o mesmo veneno, e elas precisam saber que há uma saída, que a liberdade é possível, que o perdão não é apenas um ideal bonito, mas uma realidade acessível através do poder do subconsciente.
Você pode ser a luz que guia alguém para fora da escuridão, assim como eu estou sendo essa luz para você esta noite. E assim, a transformação se espalha de uma pessoa para outra, de um coração curado para outro coração quebrando, até que um dia o mundo inteiro conhecerá este segredo, e a prisão do ressentimento perderá seu poder sobre a humanidade. Este é o meu sonho, este é o meu trabalho, e agora é sua jornada. Então vá, comece esta noite, não espere, não adie, não duvide, liberte-se, cure-se, transforme-se e lembre-se sempre, você não está sozinho nesta jornada. O poder infinito do universo trabalha através do seu subconsciente. A sabedoria divina guia você. E eu, Joseph Murphy, estou com você em espírito, torcendo por sua libertação. A vida que você merece espera. A paz que você busca está disponível. A liberdade que você anseia é sua para reivindicar. Tudo começa esta noite. Bem-vindo à sua nova vida. Boa noite, e que Deus o abençoe em sua jornada de libertação.